Motivados por Deus. Se tem algo que podemos aprender na Bíblia, é a motivação que Deus dá aos seus filhos e filhas. Sempre que nos deparamos com os desafios da vida, nos sentimos muito pequenos e insignificantes. Nos sentimos muitas vezes incapacitados e outras vezes ficamos até apavorados, pois não sabemos tudo que vem pela frente diante de uma missão ou de um propósito que Deus nos revela ou que a vida nos propõe. Nessas horas, precisamos confiar na graça de Deus que nos capacita a fazermos aquilo que é inimaginável aos olhos humanos, muitas vezes principalmente aos nossos próprios olhos. Por muitas vezes, o Senhor comissionou seus filhos a grandes tarefas, a grandes obras, e sempre era comum que eles se sentissem inferiores e sem condições de obedecer e cumprir tais ordens ou os planos do Senhor, o nosso Deus. Foi assim com um homem chamado Gideão, lá no livro dos Juízes. A história desse personagem nos ensina a respeito de superação, de coragem e principalmente de motivação do próprio Deus ao seu filho. Creio até que podemos meditar sobre ele em mais de uma devocional. Mas vamos nessa de hoje então. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Mais uma vez aqui, o apóstolo Clodoaldo em uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje a devocional será sobre Gideão e o tema será Motivados por Deus. Vamos ler a Bíblia? Juízes capítulo 6, versículo 12 a 14. Palavra do Senhor nos diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos e irmãs, a história aqui foi a seguinte: Israel entrou em pecado e desobediência mais uma vez diante da presença do Senhor. Por isso, estavam sendo assolados por um povo chamado midianita. Esse povo oprimia Israel. Vinham na época das colheitas e saqueavam tudo que todo mundo tinha colhido. Gideão, esse nosso personagem de hoje, estava escondido em uma caverna para não deixar que eles roubassem seu trigo. Foi então que um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe chamou de homem valente, e que ele iria libertar Israel dessa opressão daquele povo midianita. Mas Gideão parecia que tinha um problema muito grande de baixa estima. Ele já não acreditava mais em si, tinha perdido sua fé até mesmo em Deus, pois o povo falava de tantas maravilhas do Senhor e agora eles estavam passando por tudo aquilo. Sem contar que ele estava escondido dos problemas, fugindo dos inimigos, intocado em uma caverna. Mas o Senhor sempre desafia os menos prováveis, e foi o que aconteceu com Gideão. Deus tinha um plano de libertação para Israel e comissionou Gideão para isso. Gideão fez de tudo para negar fogo, mas o Senhor, em todos os momentos de dúvida e de incerteza de Gideão, motivava-o e sempre disse que seria com ele em toda a sua empreitada, chegando até mesmo a chamá-lo de homem valente. O final da história é que Gideão, com apenas 300 homens valentes, venceu esse povo midianita e libertou Israel das mãos daquele opressor. Isso nos mostra o quanto Deus é motivador de seus filhos. Por isso, nessa manhã, eu não sei pelos desafios quais que você tem passado, as crises que você tem enfrentado e está passando, mas eu sei que Deus quer te motivar a continuar a caminhada. Deus quer te motivar a depender dele e crer em sua presença e em seu braço forte. Deus pode fazer
tudo aqui sozinho, irmãos, mas Ele resolveu contar comigo e com você para fazer uma grande obra. E isso não quer dizer apenas com relação a questões religiosas, quer dizer com relação à família, à sociedade, aonde você trabalha, com relação também a missões de pregar o Evangelho e de declarar a grandeza de Deus. Talvez muitas coisas te feriram e te machucaram, mas creia que Deus é o Senhor para te curar e para te usar. Ele pode te levantar com um braço forte e te honrar no meio desse desespero que você está enfrentando. Deus quer te chamar de valente, de varão valoroso, de varoa valorosa. Deus quer ver você se superando em tudo que você colocar a mão para fazer. E para isso, Ele te motiva até o teu último instante de vida. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos receber a motivação de Deus para a nossa caminhada, para os desafios, para as missões, para tudo que Deus tem para nós. Orem comigo, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia tão abençoado e maravilhoso e por essa palavra de motivação. Às vezes, Senhor, nós estamos com a estima lá embaixo, Senhor, desacreditados, desanimados, Pai, tristes com a vida, mas vem o Senhor e nos anima, nos faz olhar para o alto, nos chama de valentes e nos dá missões, Pai, aos nossos olhos impossíveis. Mas o Senhor é um Deus de estratégia, é um Deus poderoso, é um Deus de sabedoria e que faz milagres na vida daqueles que creem no seu nome. Ó meu Deus, motiva o meu irmão e a minha irmã que estão desistidos e desanimados, estão, ó Pai, a ponto de jogar tudo para o alto, pensando que não tem condições, não tem solução, o seu caso, os seus problemas, as suas dívidas, as suas dificuldades em casa, com a família. Ó meu Deus, motiva o teu filho nessa manhã a continuar a caminhada dizendo: eu sou com você, eu estou contigo, por acaso eu te abandonei? Ó meu Deus, fala isso no coração do meu irmão e da minha irmã e que eles possam olhar para o Senhor e alcançar a sua bênção, a sua misericórdia, a sua grandeza e a sua bondade. Nós sabemos que o Senhor tem uma grande obra para cada um de nós, então nos motive, Senhor, a sairmos, ó Deus, daquilo que estamos parados, freados, desistidos e a gente começar a olhar para o Senhor, louvando, bendizendo e exaltando o seu nome. Assim nós oramos, ó Pai, tira toda a baixa estima, todo o complexo de inferioridade do nosso coração, ilumina-nos, ó Deus, mostra-nos a sua verdade, direciona nossos pensamentos e nosso coração. Assim nós oramos e desde já te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que nos chama de valentes. Pode ser que estejamos, ó Pai, parados, pode ser que estejamos escondidos, pode ser que estejamos desistidos, mas quando o Senhor vem até nós, o Senhor nos chama de valentes para levantar a nossa moral e nos dar chamados, nos dar missões, propósitos de vida para continuarmos a caminhada contigo. Assim nós oramos, ó Pai, nos ajude nisso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, sejam motivados por Deus, sejam motivados pelo Senhor na sua palavra, no seu amor e na sua bondade. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, devocional personagens bíblicos. Um dia alguém do Antigo Testamento, outro dia do Novo Testamento. E assim vamos aprendendo o que Deus fez na vida de homens e mulheres de Deus, tá bom? Até amanhã, Deus assim permitindo, curta aí esse vídeo, inscreva-se nos nossos canais e não deixe de convidar pessoas para fazer parte também dessa nossa rede de aprendizado e oração. Tá legal? Um grande abraço para você e para sua família. Deus abençoe todos vocês. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.